Olá, meu nome é Fabiana da Silva Boys e eu estou aqui hoje para falar de um tema que eu acho super importante, que é a questão de você identificar pessoas tóxicas na sua vida. Bom, quando a gente pensa nisso, eu acho que é importante a gente lembrar que tem pessoas tóxicas em todos os lugares. Às vezes é no relacionamento amoroso, pode ser no trabalho, com certeza, pode ser também na amizade. E o que eu vou abordar hoje é mais da questão da amizade para ajudar vocês a lembrarem, ou pelo menos prestar atenção nos sinais de quando tem uma pessoa que pode estar ali tóxica, ser tóxica na sua vida e você às vezes sabe, mas não sabe como agir ou não sabe, não tem certeza se aquela pessoa é uma pessoa tóxica ou não. Então, para dar um exemplo, né? Quando no meu caso eu passei pelo câncer, eu tive sinais e cabia a mim agir sobre os sinais que eu estava tendo, né, que eram dores de cabeça, uma veinha que estava mais saltadinha por aqui, ou simplesmente falar, não é nada, né? Então eu acredito que assim como o câncer é algo tóxico que cresce no nosso corpo, uma amizade tóxica também pode te fazer muito mal. E não agir sobre ela é você estar sendo conivente com a situação, se é que faz sentido o que eu tô falando. Então, por exemplo, quando a gente pensa quais são as formas de você conseguir identificar, eu vou falar de umas quatro, cinco características que você pode pensar, talvez essa pessoa seja e eu nunca nem parei pra pensar nisso. Quando você pensa nas amizades, tem aquela que eu chamo de mimimi, que é eu. Se você tem amizade com aquela pessoa onde só ela consegue falar, onde só ela consegue falar de todos os milhares de problemas que ela tem, e quando chega a sua vez de falar, acontece alguma coisa que a pessoa não consegue te ouvir, ou a pessoa não consegue estar lá por você, tá aí um sinal. A amizade ou um relacionamento tem que ser dos dois lados, tem que ser o equilíbrio. Então, quando você tá com uma amizade que é de um lado só, onde você tá lá escutando, dando conselho, e a pessoa não está fazendo nada sobre aquele conselho, tá aí um sinal para você reconhecer. Será que essa é uma amizade que vale a pena ter na sua vida? Lembrando que essa amizade você tá gastando tempo, você tá gastando energia. Então, é importante que a gente consiga identificar essas características para que a gente tome coragem para agir da melhor forma que a gente acha que possa agir. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode identificar, que é fácil de identificar, é quando você consegue ver aquele tipo de pessoa que só a pessoa tá certa em tudo, né? Não estou falando que, por exemplo, alguém possa ensinar algo para você. Todos nós temos muitas coisas para ensinar um para os outros, sempre, né? Mas se você tem aquele tipo de amigo que sempre tá certo e não consegue entender o seu lado, seja esse, vamos supor que seja sobre, sei lá, preconceito, né? E você tá tentando mostrar o seu lado e a pessoa tá sempre rebatendo de uma certa forma, mas ela nunca passou por nenhum tipo de preconceito na vida dela. Talvez essa pessoa não tenha autoridade pra estar lá, né? Falando, esbravejando sobre preconceito. Não existe. Ou questão de social, quando você pensa na questão socioeconômica, a pessoa tá falando lá que não existe desigualdade social. É claro, se a pessoa nasceu num berço de ouro e tá ali, né, vociferando que não existe, é claro que não existe pra ela, né? Ou seja, política, só a pessoa tá certa. E claro, todos nós temos nossos pontos de vista diferentes, mas se a pessoa consegue respeitar o seu e você consegue respeitar o dela, ali sim é uma amizade que é frutífera, é algo bom, é algo para se cultivar. Porém, se é algo que você fala, meu Deus, eu vou receber aquela ligação e a pessoa vai estar esbravejando de algo que eu vou ter que simplesmente ficar calada para que eu não possa responder, porque se eu responder vai ter briga. Gente do céu, será que isso é uma amizade que você vai querer ter na sua vida? Ponto para pensar. Tem outros tipos também, 2 outros tipos que eu quero falar hoje,
tem a questão que a gente chama aqui, a gente fala Negative Nancy, que é a pessoa que sempre tá tudo negativo, tudo vai dar ruim pra ela, tudo na vida dela tá horrível, nunca ela vai ter chance de melhorar em nada. E o pior de tudo isso é que quando você tenta dar conselhos pra pessoa, a pessoa fica com raiva de você. Então você consegue perceber que a melhor maneira de você lidar com essa pessoa é você escutar o que ela tá oferecendo, né? O que ela tá, né, falando ali de negativo, e você fica quieto, porque se você falar, meu amigo, alguma coisa, você vai ser mal interpretado. Mesmo querendo ajudar, você vai tomar uma lapada lá. Então, eu acho que essa é uma outra forma de você perceber se é uma pessoa tóxica ou não na sua vida. Um outro exemplo também, um outro tipo de pessoa tóxica que você pode refletir se existe ou não na sua vida é o que eu chamo de amizade vampiresca. E eu passei a ler bastante sobre isso, sobre a questão daquele amigo ou amiga que tá na sua vida, mas a pessoa te suga de uma forma que depois que você termina a ligação ou depois de passar horas com a pessoa, você tá exausta, você tá carregada, você não aguenta mais. A pessoa sugou tudo que era de melhor de você e agora você tá cansada, né? Então acho que esse é um exemplo pra gente pensar sobre quais são os tipos de pessoas que nós queremos ter nas nossas vidas, né? E lembrar que, claro, no trabalho, muitas vezes nós não temos como desviar, porque no final do dia você precisa daquele chequinho para pagar a tua conta de luz, a internet, o vidinho, sei lá o que você tá fazendo. Mas, então no trabalho, muitas vezes você tem a opção, claro, de mudar de trabalho, não dá mais certo para você, toma a decisão, claro, só tome a decisão quando tiver um outro, não seja besta, e você muda. Num relacionamento, muitas vezes você consegue identificar que essa pessoa tem todas essas características, mas falta coragem para tomar a decisão, né? Então, às vezes a pessoa acaba ficando por comodismo, por medo, né, de sair do relacionamento. E então, quando você pensa no trabalho, você precisa do salário. No relacionamento, muitas vezes você tem laços afetivos, mas na amizade vale a pena a gente pensar. Você não precisa estar rodeado de uma pessoa que vai estar constantemente te sugando, de uma pessoa que vai estar constantemente te colocando para baixo e usando o que a gente chama aqui de eu tô sendo honesta, mas você não quer escutar. Não, há várias formas da pessoa ser honesta com você, tendo empatia, sendo empática, né? Tendo carinho da forma que você vai abordar a pessoa. Então, acho que... E a questão, claro, do vampirismo que eu falei, você consegue identificar se a pessoa tá sendo vampira com você ou não. Mas falta muitas vezes a coragem de cortar aquela amizade, de cortar aquele relacionamento ou de mudar de trabalho por causa dos laços que foram criados. O meu conselho é... Muitas pessoas aconselham que você deve simplesmente cortar geral. Para quem consegue cortar geral, ótimo. Para quem não consegue, lembre-se, você não precisa estar rodeado de pessoas que estão constantemente te colocando para baixo, sugando a sua energia e te usando. Porque se a pessoa tá ali, mas não tá tomando nenhuma atitude nos conselhos que você tá dando, você tá falando pras paredes, pra ser bem sincera, né? Então, acho que vale a pena pensar. Então, existem duas estratégias. Uma estratégia é você cortar o mal pela raiz e bloquear, sei lá, fazer o que quiser, né? Tem tantas redes sociais pra bloquear de tudo, dá trabalho, mas tem gente que opta por essa e tá ótimo. Outras pessoas preferem simplesmente não interagir mais e não deixar que aquela pessoa tenha poder sobre você. Então você não precisa ser, né, BFF, não precisa ser a melhor amiga ou melhor amigo, mas você tem uma certa distância, um certo distanciamento para que a sua saúde mental não seja impactada, não seja danificada, porque você está tentando salvar uma pessoa dela mesma. E eu acho que o importante também lembrar é que a gente não muda ninguém,
né? Eu acho importante a gente ressaltar que a mudança tem que vir da pessoa, de internamente para fora, interno para o externo, e não você querendo salvar uma pessoa que não tá querendo salvar. E um outro tipo de pessoa tóxica que é fácil da gente identificar é a falciane ou falciana. Não sou eu, viu? Sou Fabiana. Mas eu acho que é importante a gente lembrar de pessoas que estão constantemente falando de outras pessoas pra você. Meu irmão e minha irmã, se você tá escutando a pessoa falar mal de outra pra você o tempo todo, pode ter certeza que quando você vira as costas, você é o alvo daquela pessoa. Então, eu sempre penso assim, não que nós somos perfeitos, todos nós temos os nossos erros, nós somos humanos, somos falhos, mas se o tópico da amizade é sempre a pessoa pegar o telefone ou pegar, né, encontrar com você para falar de outra pessoa, ai, que perda de tempo, gente, por favor, olha, pessoas que estão em evolução não vão ficar falando de outras pessoas, vão falar de você, falar de coisas boas. Então é importante a gente conseguir ter a anteninha ligada para ver. Lá vem essa pessoa de novo falar de outra pessoa, então já sabe, tenta cortar. E se não quiser cortar a amizade, corte a atitude da pessoa. Olha, eu não quero saber dessa pessoa que você está me falando, né? E seja bem honesto com você mesmo e com a pessoa também, já que não, se você decidir não perder a amizade. Então, o conselho para hoje fica: prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, porque no final do dia, quando você para pensar, a sua personalidade e quem você é refletido nas pessoas que estão ao seu redor. Então, parar para pensar com quem que nós todos estamos nos relacionando o tempo todo e para quem que nós estamos dedicando a nossa energia, o nosso tempo. Esses são os meus conselhos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixe o seu comentário. Se você já passou por essa experiência de ter uma amizade que é a tal da amizade vampira, deixa aí no comentário, claro que não vai precisar falar do nome também, né? Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Tenham uma semana maravilhosa e nos vemos a semana que vem. Tchau, todo mundo!